Olá, queridos amigos. Eu sou um servo de Deus. Essa é a nossa gota de sabedoria de hoje. Quando Deus criou o homem, me chama a atenção como harmonicamente o Senhor colocou dentro de cada um de nós algumas coisas que seriam por demais importantes na qualidade da nossa vida. Eu diria na eficácia da nossa vida. Por exemplo, a vontade. Como é importante entender que nós temos vontades. Nós temos a capacidade de escolhas e eu vou escolher de acordo com a minha vontade. Então, a vontade é um instrumento de decisões, de escolha. E é através da vontade que eu decido qual será o meu destino, quais serão as consequências das minhas escolhas. Então, eu tenho que ter consciência de que a minha vontade, ela caminha de mãos dadas com a minha escolha. Então, Deus deu essa capacidade ao homem para que o homem olhasse para ele e entendesse que Deus tem diretrizes, Deus tem caminhos, Deus tem normas saudáveis para o bom andamento da vida humana. Então, a palavra de Deus diz que Deus, de certa forma, implícita e explicitamente falando, Deus direciona para que o homem use a sua vontade na direção dele. Ele diz assim: hoje coloco a bênção e a maldição, escolhe pois o que queres. Então a vontade dele é o tempo todo que nos inclinemos para a bênção. Mas você tem a capacidade de escolha. Deus já colocou dentro de nós essa capacidade de escolha. E a vontade de Deus, diz Romanos 12, 1 e 2, você vai perceber que a vontade de Deus é boa, é agradável e é perfeita. Quando ele diz que a orientação de Deus é para o nosso bem, ele cuida dos detalhes da nossa vida. Por exemplo, ele diz: se alguém quiser vir após mim, então ele diz: você tem vontade de vir após mim? Então negue-se a si mesmo. Você tem vontade? Outra vez ele diz assim: hoje, se ouvires a minha voz, você tem vontade de ouvir a minha voz, então não endureça o seu coração. Quem quiser ganhar a sua vida, então, você quer ganhar a sua vida, você tem que abrir mão dela e entregar nas mãos de Deus. Então, o homem é livre para escolher vida ou morte, bem ou mal. A vida de uma pessoa, ela é consequência das suas escolhas. Nós temos essa capacidade. O presente e o futuro estão nas nossas escolhas. Então, eu e você precisamos aprender a escolher e escolher na vontade de Deus. Nós precisamos escolher de acordo com a consciência das consequências, com a consciência das colheitas. Precisamos aprender a fazer boas escolhas e isso passa pela vontade de Deus, porque a vontade de Deus vai nos direcionar para uma excelente escolha. Quando nós perdemos a comunhão com Deus, quando nós perdemos a comunicação com Deus, quando nós perdemos o processo de caminhada com Deus, isso vai rompendo o nosso paladar espiritual, vai anulando o nosso paladar espiritual. Então a nossa vontade, ela se torna uma vontade muito sem a direção de Deus. Decidir baseado em quê? Imagine aí, quando você decide, qual a sua vontade é baseada em quê? Qual é a inclinação da sua vontade? Então, em si mesmo, nós vamos escolher de acordo com algumas características. Se isso me agrada, se isso é gostoso, se isso é saboroso. Eu vou escolher de acordo com o que alimenta a minha alma. Às vezes com egoísmo, com a vontade de dar o troco a alguém, com a vontade de fazer alguém perceber que eu dei a volta por cima. Então a minha vontade, ela é imperfeita, ela é contaminada com algumas coisas que estão dentro de mim. E o pecado, de certa forma, foi ele que trouxe diretamente na minha consciência essa questão da vontade do homem. Porque quando o homem tinha comunhão com Deus, ele esperava Deus para fazer a vontade de Deus. E os efeitos da vontade humana são absurdas. Geralmente, quando uma pessoa escolhe apenas com a sua vontade, e isso eu não quero dizer que você não tem escolha, você tem. Mas é muito interessante que eu e você aprendamos a olhar para Deus nas nossas escolhas, colocar nossa vontade na vontade de Deus. Então, alguns efeitos e defeitos na vontade humana. Por exemplo, a inconstância, a falta de iniciativa diretiva, a falta de consciência do futuro, das consequências. A nossa vontade, ela traz medo de fracassar, indecisão, muitas vezes derrotismo. Por quê? Porque a nossa vontade, ela tem visão, ela tem a sensação limitada. Lá em Lucas 22:42 diz: seja feita a tua vontade, não a minha. Seja feita a tua vontade, não a minha. Por quê?
Porque o Pai Nosso vai dizer que seja feita a tua vontade, não a nossa, não a minha. O que isso quer? O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o nosso Deus, ele é perfeito, ele é eterno. E quando ele coloca em nós uma direção, quando ele coloca para nós uma direção, ele quer fazer com que a nossa vontade se incline para essa direção, porque é sucesso garantido. Então você quer ter vitória na sua vida? Você quer ter harmonia na sua vida? Você quer ter sucesso na sua vida? Faça a vontade certa, faça a vontade de Deus e você vai ser uma pessoa mais do que vitoriosa em nome de Jesus, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, Deus derrame graça e que você sempre entenda que a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. E que a nossa, ela é ruim, ela é imperfeita e ela é desagradável. Pai, essa é a nossa oração, que a tua vontade seja a nossa vontade, em nome de Jesus. Amém.